Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro. Hoje eu quero gravar para vocês um vídeo muito especial, que já faz um tempo que eu estou querendo gravar esse vídeo, que é um react do filme O Poder Além da Vida. E esse filme, gente, foi um dos filmes que mais impactaram a minha jornada espiritual e a minha jornada de autoconhecimento, porque nos ajuda a compreender melhor o nosso caminho, compreender melhor a nós mesmos através de diálogos que Sócrates e Dan Newman têm no decorrer do filme, que causam forte impacto em nós por ressonância, por olharmos e percebermos que nós passamos por dificuldades bem similares e parecidas desse buscador da verdade que compreende a si mesmo e consegue se estabelecer de uma vez por todas no momento presente. E dessa forma, essa presença estabelece em si mesma, ela abrange para todas as áreas da vida do protagonista do filme. Então, gente, esse filme aqui é baseado em fatos reais, ele é baseado na obra de Dan Newman, que chama O Caminho do Guerreiro Pacífico, que é um dos livros também que é muito interessante para quem quiser aprofundar mais do que esse filme tenta passar. E também o Dan Newman, ele tem outros livros que dão continuidade nessa jornada. Então, o que nós iremos fazer aqui é pegar trechos de diálogos entre Sócrates e Dan Newman e eu estarei comentando e reagindo a essas conversas, esses trechos que causam um impacto profundo dentro de nós, que somos buscadores da verdade. E nós sentimos essa ressonância através desse diálogo e compreendemos melhor também coisas que nós passamos e ainda passaremos na nossa jornada. Então, gente, se você quer aprofundar mais no que foi dito por Sócrates e por Dan Newman nas suas discussões e ver as pérolas desse filme, que eu já devo ter assistido umas 10 vezes, mas cada vez que eu assisto eu consigo captar algo de novo, algo de diferente e trazer uma compreensão maior para a minha jornada. Fique até o final desse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui, gente, agora nós temos o botão Valeu Demais, que é um coraçãozinho onde você clica nele e faz seu comentário e pode contribuir com qualquer valor aqui para o nosso canal. Pois esse vídeo, gente, não está sendo monetizado, pois eu estou usando conteúdo de terceiro para poder gravar esse vídeo. Então ele não é monetizado e se você puder contribuir com qualquer valor no Valeu Demais ou também fazer um Pix de qualquer valor, vou deixar aqui a chave Pix aqui no comentário para vocês e é essa chave aqui que vocês podem utilizar para quem quiser contribuir com qualquer valor com o nosso canal. Então, gratidão a todos desde já. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já clica aqui, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos. E também deixe o seu like, gente, para o YouTube mandar esse vídeo para várias pessoas e poder ajudar mais tanto o nosso canal quanto as pessoas que compreenderem profundamente a mensagem que nós estamos tentando passar. Então, gratidão a todos e vamos para o React. Só para lembrar, antes de começar esse React, nós pegamos trechos que, ao meu ver, causaram um maior impacto, que são os diálogos entre Sócrates e Dan Newman, que está recheado de pérolas de autoconhecimento. E se nós compreendermos a essência do que Sócrates está tentando fazer o Dan Newman compreender, nós podemos compreender um pouco a nós mesmos e o que nós viemos passando durante a nossa jornada. Então, neste primeiro trecho aqui, gente, vocês vão perceber que o Dan ele está chocado com uma cena que ele presenciou de Sócrates. Porém, essa cena eu já pulei ela, a gente já está um pouco adiante e a gente vai compreender só o diálogo posterior a esse choque que o Dan Newman teve quando ele viu Sócrates dando um salto que as pessoas normalmente não conseguiriam. Então, bora pro filme para a gente compreender a profundidade desses diálogos. Posso ajudá-lo?
Como conseguiu fazer aquilo? Quer explicação para tudo, não é? Esse primeiro ponto aqui, eu quero fazer um breve comentário. Porque a nossa mente, se a gente for pensar, nós queremos entender todas as coisas, das quais não tem explicação. Nós queremos entender o porquê ocorrem certas coisas na nossa vida, mas que na verdade nós nunca iremos entender. Queremos entender por que alguns fatos acontecem na nossa vida, mas na verdade essa explicação nunca ocorrerá. E cada vez que nós temos uma resposta para uma questão da nossa vida, 10 outras perguntas surgem. Então, esse trecho pequeno aqui, ele já pode nos falar muita coisa. Ou seja, nós temos que entender que na vida nem tudo terá explicação, e sim compreensão, que é uma coisa totalmente diferente. Como você está? Olha, até aquele telhado tem pelo menos uns 3 metros. Ninguém consegue saltar mais que 1,5 metros. Eu sei disso, sou ginasta. É o esporte masculino mais difícil do mundo. A maioria das pessoas sabe disso. Os espartanos da Grécia Antiga também eram ginastas. Eles montavam touros. Treinavam os guerreiros de elite dessa forma. Sabia disso? Sei mais do que imagina. E pensa que sabe mais do que sabe. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Ah, é? Qual a diferença? Você sabe limpar o para-brisa, não sabe? Sei. A sabedoria está em fazê-lo. Treino 7 dias por semana. 50 semanas por ano. Por que treina tanto? Tá falando sério? Eu estou a um passo da qualificação. Qualificação para quê? Assiste às Olimpíadas? Eu não. Obrigado, volte sempre, hein? Então, gente, nesse trecho aqui eu queria enfatizar duas partes desse diálogo. A parte que ele diz que conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Nós viemos acumulando e adquirindo conhecimento em toda a nossa jornada espiritual. E nós percebemos que esse conhecimento não põe um fim em nosso problema, a não ser a sabedoria. Só a sabedoria pode pôr um fim ao nosso problema. E essa analogia que ele faz aqui, que sabedoria está em fazer, não significa aplicar esse conhecimento, mas significa agir através da ação direta. Você perceber a ação, aquilo que deve ser feito, e agir espontaneamente e naturalmente naquele momento. Isso chama ação direta ou ação imediata. Ou seja, você não pensa, você simplesmente age. Você percebe, vê a necessidade, vê o problema e age a partir desse problema e dessa necessidade. Então, quando ele diz que sabedoria é ação direta, é prática, não quer dizer, ao meu ver, a aplicação daquele conhecimento. Porque, perceba, eu aprendi algo e agora irei aplicar esse conhecimento. O que acontece? Eu estou postergando o autoconhecimento. Porém, o autoconhecimento em si é a aplicação no momento em que eu vejo a necessidade da ação. Não no momento em que eu paro para pensar se devo ou não fazer, a minha mente já começa a sabotar. Por isso eu deixo claro, gente, que ação direta que é o importante, que é a prática, e não o conhecimento em si que vem anterior à prática. Porque senão vai ocorrer o que ele está falando em seguida na conversa. Quando Sócrates pergunta, por que você treina tanto? Percebe? Ele treina muito para poder qualificar, para poder alcançar uma medalha, para poder alcançar um fim, né? Então, ele pergunta, por que você treina tanto? Porque basicamente aquele que treina, aquele que repete, ele vai se condicionando cada vez mais e no final das contas ele vai conseguir sim o resultado que ele quer. Mas esse resultado não trará a felicidade
que ele tanto almeja. No entanto, nós não buscamos o resultado em si, mas nós buscamos a felicidade que nós achamos que está embutido nesse resultado. Mesmo alguém tão bom quanto eu tem que se dedicar muito para se qualificar. Você precisa saber muita coisa antes de compreender o que viu. Então, pai, faça uma pergunta. Qualquer coisa. Pergunta qualquer coisa. Você é feliz? Disse que eu podia perguntar qualquer coisa. Perceba a primeira reação do Dan Newman quando Sócrates disse: "Você é feliz?" Estado de choque. A mente dele parou. Ele não tinha a resposta para essa pergunta, mas mesmo assim ele foi redundante em sua resposta. E olha o que ele diz. Mas o que felicidade tem a ver com isso? Tem tudo. O meu pai tem muito dinheiro. A faculdade é uma mamata, só tiro 10. Tenho bons amigos, estou em ótima forma física e só durmo sozinho quando realmente quero. E por que não consegue dormir à noite? Ontem você veio aqui às 3 da manhã. E agora? 2 noites em seguida. Você é o quê? Algum tipo de filósofo de plantão? Você precisa de filosofia? Não, obrigado, Sócrates. Já tenho bastante na escola. Última pergunta. Se você não entrar na equipe olímpica, o que vai fazer? Se eu não o quê? Já deve ter pensado nisso. Do que é que você está falando? Qual o problema? Nem sei o que eu estou fazendo aqui com você. Seu maluco, não preciso de você mexendo com a minha cabeça. Então, nesse primeiro trecho aqui, né, nós já vimos o impacto que o Sócrates causou na vida do Newman quando ele começa a mexer com as suas crenças, com as suas representações, com as suas projeções e aquilo que ele acreditava. Primeiro, ele faz perguntas que deixam o Newman desconcertado, pois, na verdade, ele começa a questionar a própria mente. São perguntas primordiais que nos levam a certos questionamentos. E no final ele mexe com a projeção principal do Newman, que é: e se você não conseguir a qualificação para as Olimpíadas? E se você não conseguir o resultado que você almeja? O que você vai fazer na vida? Percebe que nesse ponto, quando nós percebemos que a nossa projeção, a nossa mente, ela valoriza algo que não existe, e dessa forma nós perdemos profundamente nosso senso de presença, o nosso senso de vida, o nosso senso de existência, porque estamos emaranhados com os pensamentos da nossa cabeça. Então o Newman, nesse trecho, né, que Sócrates faz a pergunta, primeiro, se ele é feliz, e depois, se ele não conseguir a qualificação, são perguntas que já começam a quebrar os paradigmas, que começam a quebrar as crenças do Dan Newman neste exato momento. E a segunda pergunta que o Sócrates faz para Dan Newman foi: por que você não dorme à noite? Isso eu chamo de inquietude instalada. A maioria das pessoas tem essa inquietude. É um momento que a mente não para, ela continua acelerada, ela continua inquieta, ela continua insatisfeita, ela continua buscando algo para trazer um alívio espontâneo e imediato. Só que na cabeça do Newman, ele pensa que a única coisa que vai trazer um alívio é quando ele conseguir a qualificação, é quando ele conseguir a medalha de ouro. Só assim ele será feliz. Mas, gente, se nós olharmos para nós mesmos, quantos de nós já passamos por isso ou estamos passando por isso nesse exato momento? Deitamos na cama com aquela insatisfação, com aquela inquietude, com aquele tédio, com aquela frustração. E não nos perguntamos se é possível, no aqui e no agora, pôr um fim, nesse exato momento, nessa frustração. Nós não nos questionamos,
Nós não buscamos autoconhecimento em relação a isso, mas nós buscamos fugir disso, trazer um alívio temporário ou nos entorpecer para que nós não encaremos isso frente a frente. Então vamos agora para o segundo trecho. O que aconteceu? Não conseguiu dormir? Escuta aqui, Sócrates, e se eu dissesse que vejo esses sapatos no meu sonho? Diria que talvez ainda esteja dormindo. Outra analogia, outra insight que o Sócrates traz. Será que realmente nós, nesse exato momento, estamos acordados para a vida, para a realidade? Ou ainda estamos vivendo um filme na nossa cabeça? Será que nós realmente estamos vivos nesse exato momento? Será que nós realmente estamos interagindo com a realidade de maneira direta? Então, eu deixo esse questionamento aqui para nós continuarmos o filme. Sabe, pode-se passar a vida toda sem nunca acordar. Ei, Sócrates. Você sabe tanto? Por que trabalha num posto de gasolina? Aqui é posto de conveniência. Nós prestamos serviços. Não há propósito maior do que esse. Vender gasolina? Prestar serviços. Como estamos hoje? Um outro ponto muito interessante que eu quero comentar aqui agora é basicamente que quando nós se encontramos em presença ou nesse estado da qual Sócrates parece estar, não importa o que você faça, tudo é sagrado, tudo é sacrifício, ou seja, um sagrado ofício. Tudo é devoção, tudo é ação divina. Então não importa se você varre a rua, você limpa a casa, se você escreve livros ou dá palestra, todas as ações têm o mesmo valor perante a realidade. Não importa se você ganha 1 milhão ou 50 reais. Todas as ações têm o mesmo valor e é de igual importância quando nós encontramos na presença. Não existe pessoas extraordinárias, vislumbrantes, especiais. No nível de consciência que Sócrates parece estar e que todos os mestres da qual nós estudamos, não existe diferença, não existe estados de consciência, não existe consciência superior ou eu superior, como nós vemos. Tudo é igual, tudo é um processo dinâmico e cíclico da vida. E nós fazemos parte desse processo dinâmico e cíclico da realidade. Então, não interessa se você tem muito dinheiro ou tem pouco, ou se você é famoso ou não. Na realidade, em termos de consciência e de realidade, nós somos todos iguais. E dessa forma, nós percebemos a unidade de todas as coisas. E aí surge humildade, empatia, compaixão e todas essas palavras bonitas que nós utilizamos, mas nós nem sabemos o seu verdadeiro significado. Ah, vejo que conheceu a Joy. Oi, grande Buda. Oi, pequena Buda. Mua. Joy, esse é o Dan. Uhum. Já nos conhecemos. Te chamo de Sócrates. Sócrates. Bom apetite. Tá com fome, né? A Joy fez tudo? Ela mora aqui perto? É parente sua ou alguma coisa assim? Você precisa fazer perguntas melhores.
Essa é uma das coisas que nós devemos estar atento a nós mesmos quando se relaciona a autoconhecimento, a pergunta que nós fazemos para nós mesmos, tá? Porque muitas vezes nós fazemos pergunta onde a nossa mente irá procurar a resposta. Perguntas como fazer tal coisa, né, nos faz pensar que existe uma maneira de proceder, né, que existe um sistema, uma técnica específica para proceder em relação à mente e a nós mesmos. Porém, quando se trata de autoconhecimento, as perguntas primordiais ela deve ser feitas de maneira direta e aonde acaba imediatamente com o fluxo de pensamentos. Então, todos nós devemos ficar atentos com as perguntas que nós fazemos para nós mesmos. Perguntas que cessam de uma vez por todas o fluxo de pensamento. Por exemplo, é possível a mente pôr um fim em si mesmo? Quando eu faço esse tipo de pergunta, por exemplo, a mente para de buscar respostas e ela foca num vazio, onde não existe respostas. Porém, a resposta pode surgir da própria pergunta. Logo, eu enfatizo muito essa ideia de percebermos a importância das perguntas primordiais na nossa jornada. O que foi? Devagar. Sinta o sabor. Eu percebi que você tem regra pra tudo, né? Não são regras. Só aprendi um pouco com a experiência de vida. Por isso eu disse que você parece um esfomeado. Quem se importa? Você. Por isso é que somos diferentes. Você pratica ginástica e eu pratico tudo. Se eu fosse seu treinador, nada de carne. Sério? Nada. Quero fazer um comentário basicamente aqui nesse trecho, que é quando ele disse: você pratica ginástica e eu pratico tudo. Um grande mestre está sempre em ação direta. Ele percebe a necessidade do momento e age de acordo com aquela necessidade. Ele não pensa, ele não raciocina, ele não treina para agir. Treinar para agir seria que aquilo que nós falamos anteriormente, de nós adquirirmos conhecimento para podermos agir posteriormente. Mas o grande mestre, o que ele faz? Ele percebe e age, percebe e age. Ele age de acordo com o momento da vida. Por isso só existe um momento presente para esse grande mestre. Percebe a maneira do Sócrates comer? Ele come porque ele sabe que só existe o agora. Enquanto Newman, ele está esperando alguma coisa. Ele está ansioso com alguma coisa. Então ele quer comer logo para ele fazer uma ação seguinte. Ele está preocupado com a ação seguinte, não com o que ele faz agora. Né? Ele está preocupado com a medalha, com o treinamento, etc., com um monte de coisa que tem na cabeça dele, um monte de lixo psicológico. Enquanto Sócrates está simplesmente desfrutando o único momento que existe, que é o momento presente. E agora ele traz alguns requisitos para se tornar o guia, o mestre do próprio Dan Newman. Eu aguento. Nada de TV, álcool, drogas e nem sexo. Por isso eu fico feliz que não seja o meu treinador. Sua dieta e o treinamento te ajudam a alcançar seu potencial? Sem dúvida. Quanto tempo você consegue ficar assim? Fala você. 5 minutos. Na mesa. Fechado. Se você mover um músculo, vou te chamar de Bob pelo resto da noite. Bob? Diminutivo de bobão.
Quanto tempo já passou? Fala, quanto tempo? Quanto tempo já passou? Quanto tempo já? Meu filho, Bob. Gente, essa postura que o Sócrates fez esse desafio, essa brincadeira com o Newman, chama Uttanasana. É uma postura basicamente simples dentro do yoga, né? E olha, ele como um ginasta que treina, que faz dieta, que é totalmente forte, resistente em várias áreas, né, do esporte, não consegue fazer uma postura simples do yoga por 5 minutos. Né? Isso acho que o Sócrates ele passa para ele para fazer ele compreender melhor que ele não sabe todas as coisas que ele pensa que sabe. Ele não domina nem o próprio corpo. Porque essa postura é uma postura de resistência que nos faz ancorar firmemente com a terra e com o chão. E pessoas, por exemplo, que têm controle de certos chakras, principalmente do Muladhara Chakra, né, o chakra da base, conseguem fazer essa postura por 30, 40 minutos, se for necessário. Porque eles percebem que quem comanda o corpo não é o próprio corpo, mas são as energias vitais. Então, alguns yogis têm sim essa capacidade de permanecer em posturas, em asanas, por grandes períodos de tempo. Porque eles aprenderam a controlar alguns chakras que trazem essa possibilidade. E o Sócrates mostra para ele que ele não tem controle algum pelo corpo dele e que o treinamento que ele faz por horas, todos os dias, a dieta e o treinador e tudo que ele faz, não tem significado algum numa postura muito simples do yoga. Obrigado, viu? Volte sempre. Todo mundo diz o que deve fazer e o que faz bem. Ninguém quer que você encontre suas próprias respostas. Querem que acredite nas deles. Deixa eu adivinhar. Quer que eu acredite nas suas? Não. Eu quero que você pare de ouvir os outros e comece a procurar respostas dentro de você. Faz parte de alguma seita ou sei lá o quê? As pessoas têm medo do que há dentro delas. Mas é o único lugar onde vão achar o que precisam. Por que não consegue dormir? Será que é porque tarde da noite, quando tudo está em silêncio e você está deitado na cama sem ninguém ao lado, você fica com medo? Fica com medo porque você vai se sentindo vazio. Me diga se quer ser apenas alguém que sobe naquelas argolas e apresenta uma coreografia bem ensaiada. Ou se quer ser alguém que usa a mente e o corpo de uma maneira que a maioria das pessoas nunca sonharia. E eu vou treinar você, Dan, para ser um guerreiro de verdade. Gente, isso aqui, né, eu me arrepio todo quando o Sócrates fala essas palavras para o Newman, porque ele diz muito sobre o que muitas pessoas têm passado na sua jornada do autoconhecimento. Nós nos tornamos dependentes dos livros, das pessoas, das situações, em todas as áreas. E quando nós achamos estar desapegando do mundo, da matéria, dos familiares, etc., nós estamos nos apegando a outra coisa. Nós estamos buscando respostas para os nossos problemas em livros, em mestres, em filosofias.
Não que isso seja um problema, os estudos desses materiais, mas deixar ser influenciado por isso é o grande problema. Nós achamos que a jornada do outro pode nos trazer algum tipo de benefício se nós seguirmos ela rigidamente. O outro me passou um caminho e agora eu vou seguir esse caminho. Porém, o que o Sócrates está falando para o Newman aqui é: encontre dentro de você as suas próprias respostas. Encontre dentro de você o seu próprio caminho. Perceba, desassocie a sua mente, o seu pensamento das coisas, das circunstâncias e situações e viva o seu próprio caminho. Olhe para dentro de você, perceba aquilo que você é, compreenda por si mesmo. Não estou deixando aqui de apontar a importância desses materiais espirituais da qual nós estudamos, dos livros, das palestras, dos mestres. Não. Mas compreender o que os mestres falam é apenas um insight, uma percepção, uma visão. Não um estilo de vida, não algo para ser seguido na risca, minimamente. Porque se nós estivermos seguindo o que qualquer pessoa estiver falando, nós estaremos caindo na mesma armadilha de que todos. Na mesma armadilha da ortodoxia. E nós não encontraremos as nossas próprias respostas. Então tudo que o Sócrates, um grande mestre, fala para o seu discípulo é: encontre as respostas dentro de você. Caminhe sem rumo e encontrarás o que é. Como diz o Yu Sin aos seus discípulos. Não siga aquilo que eu digo, mas experimente por si mesmo a sua própria jornada, a sua própria vida. E saiba separar as coisas. Né? Muitas vezes a pessoa lê algum tipo de literatura e fala: nossa, esse mestre falou isso, então eu vou proceder dessa maneira. O que eu estou sendo? Influenciado. Esse mestre tem essa técnica, vou fazer isso por determinado tempo. Estou sendo influenciado. Mas quando eu observo a coisa, observo o fato daquilo que é, a própria observação é ação direta. E desse modo você procede da maneira que você vê a sua necessidade maior. Você procede da maneira que você sente em seu coração. Então é isso basicamente que nós falamos em todos os nossos cursos. Encontre a resposta dentro de você mesmo. Use os materiais, mas não deixa que os materiais te influenciem e te usem de algum modo. Não deixa que os materiais dominem a sua mente e te transforme numa pessoa dogmática, resistente. Então, nós não queremos mais resistência. Nós queremos soltura, abertura, desprendimento. Então é isso que o Sócrates aponta nesse trecho. Encontre as respostas dentro de você mesmo. Às vezes acho que me odeio. A primeira coisa que pensei foi como a queda do Caio podia me favorecer. As pessoas não são o que elas pensam, acham que são, e depois ficam desapontadas. Joga a chave inglesa. Não sou o que penso? Claro que não. A 5 oitavos. Gente, essa é uma das coisas aqui que nós não queremos encarar de maneira alguma. Aquilo que a nossa mente nos diz. O tempo todo, a nossa mente ela traz coisas horríveis sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias à nossa volta, sobre aquilo que nós vivemos. A nossa mente o tempo todo ela é confusa, ela é dualista, ela é dogmática, ela quer fugir, ela quer se agarrar. Ela é contraditória em todos os quesitos. Porém, ninguém quer olhar para isso que a nossa mente é nesse exato momento.
Ninguém percebe com nitidez e com clareza e com sensibilidade o que os nossos pensamentos representam em si. Os nossos pensamentos, sentimentos e emoções e ação que estão totalmente interligadas. Então nós temos que perceber esse fluxo, esse dinamismo do pensamento, esse fluxo disfuncional. E só tem uma maneira de fazer isso, gente: autoconhecimento. Eu posso assegurar que nenhuma técnica, nenhuma prática, nenhuma terapia vai trazer a funcionabilidade necessária para o pensamento, a não ser o próprio autoconhecimento. Porque quando você percebe as atrocidades que os nossos pensamentos trazem, que os nossos pensamentos falam o tempo todo, você vai perceber que é um dinamismo do inconsciente coletivo. Tá? Você vai perceber que é algo que nós não podemos evitar. Você vai perceber que isso faz parte do inconsciente coletivo. Você vai perceber que toda raiva, toda violência, todo ciúme, toda inveja está sim dentro da nossa cabeça. E isso faz parte de um fluxo de pensamento coletivo, de uma corrente de pensamento coletivo. E tudo que um mestre faz é pula fora dessa coletividade de pensamentos conturbados e disfuncionais. Compreender essa dinâmica, essa funcionalidade e como funciona tudo isso e como escapar e se tornar realmente um indivíduo. Porque nós não somos indivíduos. Nós não somos aquele ser espontâneo, natural, da qual nós deveríamos ser, como as árvores, os animais e etc. Os rios, os pássaros, as flores, não. Nós estamos presos nessa escravidão que é a nossa própria mente. Então, tudo que o Sócrates quer dizer para o Newman é: compreenda o que você é. Você não é uma pessoa mal. Você não é uma pessoa ruim. Você não é também uma pessoa boa, uma pessoa extraordinária. Mas perceba aquilo que você é. E nós só conseguiremos perceber aquilo que nós somos quando compreendermos esse dinamismo, essa dinâmica do nosso pensamento, sentimento e emoção. Não existe nada que possa transcender essa dinâmica. Não existe uma ferramenta, uma prática ou algo que vai nos aliviar de uma vez por todas. Tudo isso que nós experimentamos na realidade, desde prazeres, entretenimento, tudo isso é fuga, para que nós não olhemos para aquilo que nós somos. E fique com isso, encare isso, conheça isso, se relacione com isso. Até que em um certo momento, quem sabe, nós nos tornemos indivíduos e conseguimos de uma vez por todas sair dessa corrente do inconsciente coletivo. A mente só serve para dar reflexo, reage a tudo. Enche sua cabeça com milhões de pensamentos todo dia. Nenhum deles revela mais sobre você do que uma pinta no seu nariz. Eu sempre quis entender essa parte, né? Do que uma pinta no seu nariz. A pinta no nosso nariz é um fato daquilo que é. O nosso pensamento não lida com fatos. Ele lida com projeções, com memórias e com aquilo que nós e com as representações que nós temos da realidade. Mas quando você tem uma pinta no seu nariz, você tem um fato. E você vai ter que lidar com esse fato a vida toda. E o pior, esse fato está na nossa frente e nós não conseguimos enxergar esse fato. Nós não conseguimos enxergar as coisas como elas são, porque nós estamos emaranhados com o nosso pensamento. Mas tudo que nós precisamos fazer é olhar para aquilo que é, da maneira que é, sem distorção. E na maneira que nós conseguirmos fazermos isso, nós iremos experimentar uma energia e uma presença que nós nunca tínhamos experimentado antes. Lidar com fatos. E não com representações, com símbolos e com ideias de outras pessoas, por mais bonitas que elas possam parecer.
Tenta me bater. O quê? O que está fazendo? Vai lá. 10 pratas se me dá um tapa na cara. Vai. Tenta bater. Para com isso. Não quero bater em você. Não quer me bater? Não quero machucar você. Nesse caso, eu vou ter que continuar te batendo. Reparou como o ponto certo de equilíbrio é eficiente? E se eu dissesse que o seu treinamento e mesmo a sua vida servem para desenvolver a sabedoria de usar o ponto certo de equilíbrio no lugar certo, na hora certa? Lembre-se do lixo. Livre-se do lixo você. O lixo está na sua cabeça. Primeira parte do treinamento. Aprender a jogar fora o que não precisa. Está aqui. Como? Me encontra amanhã. No campus. Ponte Strawberry Creek. Uma coisa que eu achei interessante que eu gostaria de comentar aqui é a vida se trata de equilíbrio. Aplicar a medida certa de equilíbrio no momento certo. Lembra quando os mestres dizem o caminho do meio, equinamidade, neutralidade? Eles estão querendo dizer para nós aplicarmos um certo equilíbrio em tudo que nós formos fazer. E é muito difícil, gente, vivenciar esse equilíbrio perfeito na vida, porque nós temos que quebrar com o sistema, nós temos que quebrar com a religião, nós temos que quebrar com a tradição, com a cultura, porque tudo isso está num desequilíbrio enorme. E primeiramente nós teríamos que trazer esse equilíbrio para a nossa vida em todas as áreas. E isso é muito difícil. Porém, eu acho que no momento que a gente vai despertando e mergulhando cada vez mais e se abrindo para a própria vida, nós tendemos a ganhar uma certa coragem, que não é uma coragem do ego, a fazer essa jornada de maneira profunda e real. E parar de ficar se enrolando nas nossas vontades e nos nossos desejos. Portanto, gente, isso tudo aqui surge de maneira muito espontânea e natural, quando a nossa vontade de autoconhecimento ela é muito maior. Quando a necessidade do autoconhecimento ela se dá de uma vez por todas. Bora dar continuidade, que esse trecho aqui é muito impactante. Sócrates! Ei! Escuta. Eu esqueci de uma coisa. Tenho um compromisso no ginásio. É muito importante, seja rápido. Tá bom. Ei! Ei! Eu tô falando com você! Qual o seu problema? Você estava com pressa. Você me jogou da ponte! Eu esvaziei a sua Fez o mente. quê? Eu esvaziei a Não, sua não. mente. Você me jogou no riacho. E no que pensou quando estava caindo? Me diga. Eu não sei. Na lista do supermercado? Não! Na escola? Não! No que tinha de fazer? Não! Estava presente. 100% envolvido na experiência. Tem até uma palavra para isso. Você é maluco, sabia? Leva-se uma vida inteira praticando. Queremos que se desligue da sua mente, Dan. O que você pratica? Algum tipo de arte marcial? Eu nem vi acontecer. Não estava prestando atenção. Continua não prestando.
Sua mente está cheia de novo. Está perdendo tudo o que está à sua volta. Não tem nada acontecendo. Acha que não tem nada acontecendo? Esvazie sua mente, Dan. Jogue fora o lixo que impede você de ver o que realmente importa. Este momento. Aqui. Agora. Quando você estiver no aqui e agora, vai ficar impressionado com o que pode fazer e como será bem-sucedido. Até saber o que. Esse é um dos trechos mais impactantes do filme, né? Ao meu ver, é quando o mestre mostra para o seu discípulo o que ele está perdendo. Ele está perdendo por não estar atento. E eu acho muito interessante que o Krishnamurti traz muito sobre a atenção em toda a sua jornada, né? Que nós não estamos atentos, nós não estamos percebendo nada à nossa volta. Porém, a concentração em algo nos tira a atenção do que vem ocorrendo no momento presente. Quando nos concentramos 100% em um único ponto, nós fechamos a visão e não conseguimos perceber tudo o que ocorre à nossa volta. Mas quando nós voltamos essa percepção para nós mesmos, através do autoconhecimento, quando nós percebemos o movimento da nossa cabeça, quando nós percebemos o movimento do nosso pensamento, o movimento das nossas emoções, do nosso sentimento, primeiro, automaticamente o que acontece é que essa atenção se expande e nós conseguimos perceber tudo à nossa volta em 360 graus. Nós só conseguimos sentir, ouvir, compreender e ver tudo o que está acontecendo na realidade. Isso pode ocorrer também em momentos de total descontração, de total soltar, de total relaxamento. Mas nunca acontece em momentos em que estamos focados em alguma coisa, ou em algum momento em que estamos preocupados, ou em algum momento em que estamos com a cabeça cheia de pensamentos. Então tudo que o Sócrates fez foi tirar os pensamentos do Newman. Isso que o Sócrates fez com o Newman, na tradição do yoga é chamado de Diksha. É quando o mestre dá um vislumbre do que vem a ser a presença, a iluminação, o estado natural de consciência para o seu discípulo. Porém, isso dura muito pouco. E, consequentemente, em seguida, o discípulo vem a voltar ao seu estado normatizado, de normose de consciência. Então, quando o mestre toca o discípulo, os mestres do yoga costumam tocar aqui no terceiro olho e o discípulo cai em samadhi por algum momento. O que ele faz é subir a kundalini desse discípulo. Mas nesse caso, um simples toque do mestre fez com que o Newman ficasse atento a tudo o que estava acontecendo ao redor dele. E não tem mais preocupação, e não tem mais projeção, e não existe mais nada, só ele e o momento presente. E isso faz com que ele fique cada vez mais silencioso. E a partir disso, como diz o próprio Sócrates, ele pode fazer coisas extraordinárias. Eis aqui também um dos motivos da qual alguns discípulos vivem aos pés de mestres espirituais. Alguns discípulos não saíam aos pés de Ramana Maharshi. Alguns discípulos queriam morar na casa do Nisargadatta Maharaj, mas Nisargadatta expulsava todos eles de lá, né?
Então isso explica por que os discípulos querem estar próximos dos mestres o tempo todo. Porque eles emanam uma energia, uma presença que traz a presença do outro. Só que isso é basicamente uma muleta. Por isso que os mestres, eles apontam: procure por si mesmo, encontre dentro de você. Porque quando eu me for, o que será de você? Vai ficar mendigando energia, presença para outros mestres? Nessa busca incessante dessa energia? Então, gente, isso é só um vislumbre que o Sócrates dá para o Newman do que é a presença, do que ele está perdendo, que é esse momento. E eu tenho certeza que muitos de nós já sentiram isso, já ressoaram disso em algum momento da nossa vida. Vamos dar continuidade aqui então, gente. Muito bem, o próximo. Trev? Sou supersticioso, treinador. Eu quero ser o último. Eu vou. Está bem. Milman, como conseguiu fazer isso? É muito interessante, né, que ele estava tão envolvido nessa presença que ele não sabe como que ele fez isso. Ele não sabe porque ele não pensou. Porque ele não tem uma experiência anterior a isso que o fizesse a fazer com tanta perfeição esse movimento. E o interessante é que ele nunca tinha subido no cavalo, nenhuma vez. Ele tinha um conhecimento prévio, né, da ginástica, etc. Mas ele não tinha habilidades no cavalo. Então o que a gente percebe aqui é que a presença transcende a nossa própria habilidade. Ela transcende tudo. Porque quando eu estou em conexão com as coisas e as circunstâncias, nós podemos fazer coisas extraordinárias. E vai ter momento que nós nos pegamos em algumas situações da qual nós nos perguntamos: como que eu fiz isso? Só que agora tem um grande perigo que nós iremos perceber aqui, dando continuidade, quando nós passarmos por essas experiências e vivências, tomar cuidado com essas armadilhas da mente e do ego que
irá ser retratado aqui nesse próximo trecho. Sócrates! Queria que tivesse visto, teria adorado. Eu tentei o seu truque. O da mente, e deu certo. Funcionou mesmo, foi incrível. Não é um truque. Tá, tudo bem. Seja lá o que for, eu usei. Esvaziei a mente. E o Trevor? É um cara com quem estou sempre competindo. Você devia ter visto a cara dele. Você entende, eu não me preocupei com o que estava acontecendo ou com o que podia acontecer. Eu fui até lá, esvaziei a mente e foi perfeito. Olha, eu quero entrar de cabeça, tá legal? O que você mandar fazer, eu faço. Sem cerveja, carne, garotas, sem problemas. Quanto tempo ficou nesse estado? Livre e perfeito. Você devia ter visto a cara do sujeito. No passado. Tá tripudiando. Não tá vivendo o momento. Não aprendeu nada. Vai pra casa. O treinamento acabou por hoje. Espera, Sócrates. Espera um pouco. Mandei você ir pra casa. Nesse momento nós percebemos que o ego dele tomou o controle logo em seguida da grande experiência, do grande insight, da grande vivência. Então isso é uma grande armadilha. Isso foi um teste que o Sócrates fez com ele para ver se ele iria perceber algo além da própria experiência, além da própria vivência. Pois o importante não é a experiência e a vivência que ele passou, mas foi a conexão com todas as coisas que parece ter passado despercebido. E o ego foca somente no resultado. Ele focou somente na cara dos amigos dele, de ter vencido, de ter superado algo da qual ele em si, a personalidade, não teve controle algum. A personalidade não existia, o ego não existia nesse exato momento. E quem fez esses acontecimentos ocorrerem foi a pura presença da conexão com todas as coisas, com a realidade. Ele estava no fluxo, em harmonia com tudo. Isso é que nos diferencia dos animais, das árvores e da natureza. Nós temos esse potencial de ser qualquer coisa nesse estado. Nós podemos fazer coisas extraordinárias nesse estado. Porém, a partir do momento que o eu entra e diz eu fiz, eu consegui, nós estamos fora. Por isso é uma grande armadilha. Percebam, gente, mestres que dizem eu iluminei, eu estou no estado X, eu estou no estado Y. Percebam isso. O mestre geralmente ele fala sempre em terceira pessoa, é nós, e se referindo a todo o universo e não a uma entidade separada. Não existe eu fiz aquilo e etc. Então percebam, gente, sejam sensíveis. Quando mais sensível nós nos tornamos no nosso autoconhecimento, compreendendo a nós mesmos, mais nós iremos compreender o outro e a circunstância e as pessoas à nossa volta. E nós iremos distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso. E quando eu falo certo, errado ou verdadeiro, falso, estou falando com a conexão com a verdadeira realidade. Estou falando dessa conexão com a verdadeira realidade, que é a única verdade que existe. Né? E nós conseguiremos perceber tudo. Porque estamos aqui em cima, nós podemos morrer. Pensei que você ia me dizer. Meu Deus, por que eu fico insistindo? Eu não vou me classificar. Meu pai tinha razão.
Como vou conseguir se não achar um jeito de fazer isso? Eu não vou me perdoar se não me classificar. Cadê o Milman? Ele se acha bom demais para vir aos treinos. Eu não sei como lidar com esses garotos. O que eu digo para eles? Estão falando e os lábios não se movem. Eu não sou a mãe deles, eu sou o treinador. Bando de inúteis. Sou um inútil. Um inútil que não serve pra nada. E o Milman sempre será melhor do que eu. Eu estou lendo a mente deles. Talvez realmente nunca tenha escutado antes. Ainda faltam 4 classificações. Precisamos de colchonetes novos. Minha vida não vale nada. Eu sou inútil mesmo. Você deve estar fazendo isso, ou senão eu fiquei louco de vez. Às vezes é preciso enlouquecer antes de recuperar a sanidade. Milman! Já era hora de aparecer. Obrigado por se juntar a nós. Eu disse, vá para casa. O que você fez comigo? Você tem que ser forte se quiser fazer isso, Dan. O que foi que você fez? Para onde eu quero te levar e o que vou te mostrar exige que seja forte. E vai ter que confiar em mim. Às vezes é preciso enlouquecer para recuperarmos a sanidade. Gente, eu sei que muitas vezes ficar com nós mesmos e observar nosso pensamento nunca é fácil. Isso é um desafio. Porém, para quem entrou nessa jornada do autoconhecimento, não tem mais volta. Você pode postergar, você pode fugir, mas a realidade vai te trazer de volta para esse momento, através da frustração, da ansiedade, do tédio, do medo e das diversas formas de morte do ego, das pequenas mortes do ego que nós evitamos durante a nossa jornada. Por isso que o Sócrates lhe disse, é preciso ser forte para o que vou lhe mostrar. Então nós precisamos ser resilientes nessa observação de nós mesmos. Nós precisamos ser fortes, porque nós estamos indo contra todo o sistema pré-estabelecido. E nunca é fácil ir contra o sistema pré-estabelecido. Não resistir à mente, mas simplesmente perceber e entrar nesse fluxo da vida. Mas nem sempre isso é fácil, porque não tem um caminho exato, uma matemática precisa. O sistema, as práticas, terapias, etc., elas podem nos trazer um certo relaxamento e conforto instantâneo para que possamos acalmar e olhar para dentro de nós mesmos. Mas o trabalho grosso em si, ele deve ser feito por uma fome de autoconhecimento, por uma vontade de autoconhecimento. E nunca é fácil, gente. Não é uma jornada de mil maravilhas e cheia de romantismo igual nós vemos nos livros sagrados. Que ai, estados de consciência, paraíso, paz, amor, e ficamos vislumbrados com essas palavras que causam umas sensações neurológicas.
Então a gente está falando de algo muito mais profundo, a gente está falando de encarar os nossos demônios, as nossas sombras, aquilo que nós fugimos a vida toda. E isso, gente, nem sempre é fácil. Por isso Sócrates disse, seja forte, para isso que eu irei lhe mostrar. E talvez nós precisamos enlouquecer para poder recuperar a nossa sanidade. Porém, para o mundo, nós iremos parecer débeis, loucos. Mas para a realidade em si, para a natureza espontânea, nós iremos estar simplesmente no fluxo da vida. E uma coisa interessante ali, que um trecho, né, que o Newman ele estava percebendo o que os outros estavam falando, a cabeça, os pensamentos das outras pessoas, cada um com suas preocupações, cada um com suas ansiedades, cada um com seus problemas em si, todos problemas psicológicos, todos problemas psicológicos. Nenhum dos problemas retratados ali naquela conversa, naquele diálogo, e o que eles estavam conseguindo perceber das outras pessoas eram problemas reais. Daí eu pergunto, será que os problemas que passam na minha cabeça e na sua cabeça são problemas verdadeiros? São problemas reais? Eu posso garantir que 99% das coisas que passam na nossa cabeça não são problemas reais. Não são problemas factuais. Nesse exato momento eu estou em paz, mas no momento que eu começo a projetar, os problemas surgem. No momento que eu volto no meu passado, nos meus traumas, eu trago meus problemas para o momento presente. Então é isso que o Sócrates está querendo mostrar para o Newman. Para ele ser forte, porque obviamente que nessa jornada também tem altos e baixos. E também tem as recaídas, como nós iremos ver a seguir. Vai devagar, hein? Tudo bem. Olá! Como está hoje? Como eu estou? Cansado, com fome e excitado. E você? Eu quero respostas. Preciso saber se tudo isso aqui vai me levar a algum lugar e preciso saber agora mesmo. Eu quero que explique pra mim que tipo de guerreiro treina limpando o banheiro. Quando se tornar um guerreiro, vai aprender a meditar em qualquer situação. Lavando o banheiro? Se desprendendo das coisas, como orgulho, e abandonando vícios. Fala aí um vício que eu tenho. Falar. Interromper os outros. Achar que sabe quando não sabe nada. Acha mesmo que tudo isso vai me deixar mais ciente das coisas? Meu desempenho tá um lixo, meu treinador acha que eu tô usando drogas e eu acho que... Acho que eu não tenho mais tempo pra tudo isso. Tudo o que você tem é o agora, Bob. Me chamou de bobão outra vez. Quer saber? Eu tô começando a questionar como alguém com uma vida como a sua pode tentar me ensinar alguma coisa. Você é feliz de verdade? Talvez você seja um simples caso de alguém que não conseguiu ter sucesso na vida e acha que o mundo tá perdido, que nada disso importa. Seja feliz com pouco, não é? Menos que isso. Menos que nada! Chamo você de Bob quando age como um bobão. Como agora, Dan, quando suas emoções assumem o controle. Isso não é emoção! Isso é bom senso! Quer saber? Eu vou te contar uma coisa. Seja lá qual for seu nome. Quando eu conseguir o que quero, serei feliz. De verdade e para sempre. E tudo o que eu disser que será. Porque eu vou fazer acontecer.
Nesse trecho nós presenciamos a primeira recaída do Newman, no momento em que ele desiste da continuidade no processo do autoconhecimento, porque ele estava sofrendo, estava angustiado, estava com medo, e não estava percebendo que tudo isso que o Sócrates estava tentando mostrar para ele era ter uma certa humildade, perceber a importância de todas as ações, de tudo que nós fazemos, a importância de todos os trabalhos, a importância de fazer tudo aquilo que a realidade nos mostra no exato momento em que aparece a certa necessidade. Então ele estava mostrando para o Newman que é possível meditar em qualquer momento, em qualquer circunstâncias, e fazer tudo com amor. De início parece que essa estratégia não foi tão eficiente. Porém, as crises iniciáticas e tudo o que acontece na nossa vida é importante. Inclusive as recaídas. Que talvez o nosso aprendizado estejam verdadeiramente nas recaídas, nos momentos de queda, nos momentos que nós estamos fracos, fragilizados, nos momentos que nós estamos vulneráveis. Tá? Que é o momento que nós mais aprendemos sobre a vida e sobre a realidade. E no momento que nós nos mostramos fortes, resilientes e passando por cima de tudo, na verdade é uma mera reação à realidade. E o que aconteceu aqui, nós vimos o Newman, né, reagindo basicamente de forma emocional, sem nenhuma consciência, para cima do Sócrates, né? Questionando se o Sócrates realmente poderia ensinar algo verdadeiro e algo real. E dessa maneira ele voltou para a cabeça dele, o ego agora foi mais forte, tomou o controle e o fez ele sair momentaneamente dessa jornada. Gente, e essa aqui foi a primeira parte do nosso react desse filme, né? Esse filme, por ser muito grande, né, e tem várias partes muito interessantes, nós iremos separar em duas partes. Então a segunda parte ficará para um próximo vídeo que eu estarei postando na quinta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, né, que é um trabalho simples e humilde. E se você quer contribuir, como eu disse antes, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no gostei demais, no coraçãozinho e contribua, pois esse vídeo não está sendo monetizado, como eu disse anteriormente. Ou se não, você pode contribuir através da nossa chave Pix, que eu vou deixar aqui embaixo também na descrição e tá aqui embaixo no vídeo. Então, até quinta-feira, na segunda parte desse react, que é a parte mais emocionante do react, que é a parte em que ele tem a crise iniciática, ele se recupera e se levanta e continua adiante no processo do autoconhecimento. E as partes finais são as mais impactantes do filme. Então não percam a próxima parte desse react e eu também vou deixar aqui embaixo para vocês o link do filme na descrição que tem aqui no YouTube para você assistir quantas vezes você quiser. E também não se esqueçam de deixar seu like se você está gostando. E também se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Clique no sininho para não perder o próximo react, que é a continuidade desse vídeo. E também compartilhe com os amigos, com as outras pessoas que gostam desse filme. Compartilhe nos grupos de autoconhecimento, porque eu tenho certeza que vai agregar muito para todos nós. Gratidão a todos, pessoal, e até o próximo vídeo.